A Vaza Jato de hoje, boom! A Vaza Jato de hoje é um escândalo, é talvez uma das mais importantes que saíram até agora. Então, para quem falava, o Glenn parou com a Vaza Jato, o Intercept parou. Não, não pararam não. A de hoje é uma bomba, porque a gente tem que ligar alguns pontos. Se você ligar 1, 2, 3, 4 pontos, você vê que essas informações que a Folha e o Intercept divulgaram hoje são muito, mas muito escandalosas. Eu vou falar disso tudo, mas antes, se você é contra o desgoverno Bolsonaro, se inscreve no canal, é de graça e custa um segundinho do seu tempo. Embaixo do vídeo tem um botão inscrever, você clica, você está inscrito, você faz parte aqui da nossa comunidade que faz oposição todos os dias. Então, se inscreve no canal, não custa nada, vou dar um segundo, vai. Inscreveu? Agora vamos falar sobre a Vaza Jato de hoje. A Vaza Jato de hoje mostra detalhes da delação do Eduardo Cunha, que foi rejeitada pelo Sérgio Moro. O Sérgio Moro rejeitou a delação do Eduardo Cunha. A Vaza Jato de um tempo atrás mostrou como o Sérgio Moro rejeitou a delação do Eduardo Cunha e fez com que essa delação morresse antes mesmo de nascer. A delação do Eduardo Cunha dizia que, primeiro, ele conta a história dele, né, nos anexos da delação, ele mostra que ele começou a ganhar notoriedade quando Antony Garotinho saiu do PSB e foi para o MDB. E aí ele começou a articular para o Garotinho dinheiro. Ele disse que pagava uma mesada para o Garotinho e ele articulava dinheiro de campanha para vários deputados, e dinheiro que vinha do governo para deputados. Aí ele começou a ganhar notoriedade. Só que o principal ponto é quando o Eduardo Cunha diz que entre 2010 a 2014 ele começou a coordenar praticamente tudo no MDB. E aí no MDB ele coordenava quem ganhava doações, ele junto com o Odebrecht, o OAS, JBS e outras companhias, ele conseguia doações para deputados, para campanhas de deputados. E em troca, esses deputados votavam em projetos de lei que eram bons para JBS, para Odebrecht, para essas empresas que doavam. Ou seja, propina. Em outras palavras, propina por meio de Caixa 2. Já bem, Caixa 2, propina. O mais importante é que o Eduardo Cunha disse que ele conseguiu mais de 60 deputados e que ele tinha um bloco parlamentar tão grande que ele podia fazer o que ele bem entendesse. E aí, ele derrubou o governo Dilma Rousseff. A gente viu como o Eduardo Cunha derrubou o governo Dilma. E o Eduardo Cunha, antes de derrubar Dilma, ele conseguiu se eleger presidente da Câmara dos Deputados. Ele também diz que o Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, recebeu propina por meio do Moreira Franco, que era ministro do Temer. E também diz que ele fez junto ao Temer, ele convenceu o Temer, ajudou a convencer o Temer a colocar o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, que é o Ministério da Economia, do governo Temer. Por quê? Porque o Henrique Meirelles ele era administrador da JBS, antes, JBS Friboia, frigoríficos, maior empresa de carne, uma das maiores do mundo. E realmente, o Henrique Meirelles foi ministro da Fazenda. Realmente, eu lembro na época, muita gente na esquerda falava, é um escândalo que, em meio a tantas delações e denúncias de corrupção envolvendo essa companhia, essa empresa, o Michel Temer tenha escolhido um dos gestores dessa empresa para ser o ministro da Fazenda. E o Eduardo Cunha diz, a gente convenceu e, em troca disso, o Joesley Batista era o presidente da JBS. E ele ofereceu verba ilimitada, ou seja, fizemos aqui, o nosso amigo é ministro da Economia e agora você terá verba ilimitada, Eduardo Cunha. Isso tudo é trecho da delação do Eduardo Cunha. Só que esses arquivos, esses anexos da delação do Cunha, foram entregues aos procuradores em julho de 2017 e é importante a gente começar a ligar alguns pontos. Um pouquinho antes, no comecinho de julho, acho que foi dia 5, a Vaza Jato mostra que no dia 5 de julho de 2017, o Sérgio Moro veio falar com o Deltan Dallagnol. Não o Dallagnol com o Moro foi até o Deltan Dallagnol e falou, tô ouvindo rumores de que tem uma delação do Cunha. E o Sérgio Moro falou, espero que não procedam. O juiz, sem saber o teor da delação, ele já falou, espero que não proceda, não quero delação. O Deltan Dallagnol tentou se explicar e o Sérgio Moro disse, sou contra, como você já sabe. Ok, Sérgio Moro, sem saber sobre nada, ele era o juiz, ele homologava a delação, ele já falou, sou contra, então já morreu a delação aí. Mesmo se os procuradores quisessem,
não teria delação. Por que o Sérgio Moro era contra? Calma. É porque essa delação explicava o golpe contra Dilma? Talvez, porque essa delação do Eduardo Cunha mostra como eles pagavam propina para muitas coisas, inclusive o golpe contra Dilma. Mas, e aí vem, 2 meses antes, o advogado do Eduardo Cunha, o senhor Marlos Arnes, deixou o caso do Cunha. Ele foi advogado do Cunha, ele foi contratado no dia seguinte à prisão do Eduardo Cunha. Cunha tinha outros advogados de defesa e ele contratou esse senhor Marlos Arnes. Eu já falei aqui dele em muitos vídeos eu falei dele aqui. Por quê? O Marlos Arnes, ele era sócio de Rosângela Moro. Então o Eduardo Cunha, logo que foi preso, ele contratou o sócio da Rosângela Moro para ser advogado dele. O Marlos Arnes é especialista em delações premiadas da Lava Jato. E eu falei aqui o esqueminha da Lava Jato, qual era? Todo delator vinha, eles tinham que mudar de advogado, eles mudavam de advogado e contratavam o sócio da Rosângela Moro, que é esse senhor, e aí eles fechavam a delação premiada, o Sérgio Moro homologava, todos eles, e aí são vários, são dezenas de réus, ficavam pouquinho tempo presos, quase nada presos, eram soltos por causa da delação premiada, e boa parte do dinheiro de corrupção era devolvido para eles. Então, o que acontecia, e aí o Tacla Duran fez uma denúncia, já falei aqui várias vezes, é que falaram para ele, o melhor amigo do Sérgio Moro, o Zuculoto, falou para ele, o Tacla Duran mostrou as conversas do WhatsApp. Falou assim, você vai contratar o Marlos Arnes, você vai pagar 5 milhões de dólares para ele por serviços de advogado, e aí você vai fechar a delação premiada e nós vamos diminuir a sua multa de 15 milhões para 5 milhões. Ou seja, em vez de você perder 15, você vai perder 10. Por que 10? 5 você paga para o advogado, 5 é a sua multa e 5 volta para você. Todo mundo sai feliz e você vai solto, você não vai preso. Essa é a denúncia de Tacla Duran. Ele mostrou a conversa do WhatsApp e ele mostrou principalmente um comprovante de que ele pagou a primeira parcela da propina. Ele pagou 620 mil dólares para o Marlos Arnes, que nunca fez serviço nenhum para ele, porque o Tacla Duran depois, ele tem cidadania espanhola, ele fugiu para a Espanha. E as denúncias dele são tão bem embasadas que o Sérgio Moro mandou a polícia prendê-lo, colocou o Tacla Duran na lista da Interpol e a Interpol retirou o Tacla Duran da lista de procurados. Falou, não, há abusos contra ele cometidos, ou seja, a denúncia dele é verídica, não sou eu que digo, é a Interpol. E aí, quem é defensor da Lava Jato, entenda-se com a Interpol. A Interpol é petista? Pois bem, o Eduardo Cunha foi preso. Quando ele foi preso, em 2000 muito tempo, em outubro, se eu não me engano, de 2016, quando ele foi preso, o Sérgio Moro convenceu o Deltan Dallagnol, isso a Vaza Jato mostrou, a não apreender os celulares dele. Na hora da prisão, o Eduardo Cunha perguntou para a gente se ele tinha que entregar os celulares e os agentes disseram não. Veja bem, por que não vai pegar os celulares do Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha não sabia que ia ser preso, ele ficou sabendo da operação para prendê-lo poucos minutos antes. E ele tentou organizar para não ser preso, mas não deu. Foi preso e ele ia entregar os celulares e os agentes da PF falaram não precisa. Por quê? A Vaza Jato mostrou que o Sérgio Moro convenceu o Dallagnol a não pegar os celulares do Cunha. Aí por quê? Aí o Cunha foi preso, foi transferido para Curitiba e no dia seguinte ele contrata o advogado Marlos Arnes, esse que foi denunciado pelo Tacla Duran, esse que é sócio da esposa do Sérgio Moro. Em maio de 2017, o Marlos Arnes deixa o caso e diz que o Cunha ele é incontrolável. Não dá para controlar o Eduardo Cunha. E aí isso deixa muito claro. Como assim não dá para controlar o Eduardo Cunha? Será que ofereceram para o Cunha o mesmo que ofereceram para outras pessoas e o Cunha falou não? Por que ele deixou o caso? Pois bem, não importa. Bom, importa, mas não sabemos até o momento. O Marlos Arnes deixou o caso, 2 meses depois começaram rumores de que o Cunha queria fazer a delação. Ele já queria antes, por isso que ele pegou esse advogado. E o Eduardo Cunha não conseguiu fazer a delação. As conversas pararam no comecinho. Os procuradores não levaram adiante as conversas. Disseram, no primeiro anexo não tinha provas suficientes. Em vez de se pedirem mais provas, de continuarem as conversas, falaram, não, fica preso o Cunha. E o Cunha ficou preso. Por quê? Porque o Sérgio Moro, que é quem homologa a delação, que é quem decidia sobre a delação, já tinha dito em conversa não para o Dallagnol. E aí você fala, mas o Sérgio Moro inocentou a mulher do Eduardo Cunha.
Adivinha quem é o advogado da mulher do Eduardo Cunha? Se você disse Marlos Arnes, sócio de Rosângela Moro, aí você acertou. Então, o Eduardo Cunha não fala tudo que sabe sobre a Lava Jato, ele não faz a mesma denúncia que o Tacla Duran, porque a esposa dele foi inocentada, porque a esposa dele continuou com o mesmo advogado, mas, em algum momento, por algum motivo, a delação do Eduardo Cunha foi para o espaço, o advogado sócio da Rosângela Moro saiu do caso, e aí o Sérgio Moro mandou o Dallagnol não fazer a delação. E a delação, esse é o primeiro anexo de uma delação que estava em fase embrionária, ou seja, não houve conversas, porque geralmente delação é assim, o cara fala um pouco, mas ele tenta não se incriminar muito, os procuradores falam, manda mais, a gente quer mais, isso não é suficiente, tem que provar isso, isso e isso, eles falam que está errado, onde falta prova, onde não falta, e aí o delator vai falando mais e mais. Por quê? Porque os procuradores queriam mais gente para eles extorquirem da mesma maneira. Ou talvez não, ou eles queriam realmente prender gente. Eu não acredito nisso, porque tem mais de 180 réus, confessos da Lava Jato, que estão soltos já, que já estão soltos. É gente que deveria ficar 20, 30 anos presa e já estão soltos. 180 réus, confessos. Então, eu não acredito que os procuradores queriam que os delatores entregassem mais gente, porque eles queriam prender. Eu acredito que eles queriam extorquir mais gente. Essa é a minha opinião e eu posso falar opinião, hein? O Brasil ainda é um país livre. Pois bem, por algum motivo, essa delação do Cunha não foi para frente, então não se sabe mais o que mais o Cunha falaria. Mas ele comprovou que havia um esquema muito grande de propinas, que eram pelo menos 60 deputados recebendo propina, que havia uma mesada para o Antônio Garotinho e que esses 60 deputados aprovaram vários projetos de lei para favorecer quem pagava essas propinas. Aí você pensa, pô, Thiago, mas que tipo de projeto de lei? Exato. Por que eles não investigaram? É crime de prevaricação você ver denúncia e não investigar. Porque se ele diz, ó, eles pagavam para os deputados, em troca eles aprovavam projetos de lei. Tá, qual projeto de lei? Agora você pensa que para empresas muito grandes, há projetos de lei que eu, você, a gente não fica sabendo, porque são projetos que não interessam muito para o grande público, mas às vezes uma mudança na legislação faz com que o monopólio de uma empresa se acentue, que essa empresa possa, abra as portas para essa empresa ganhar mais muitos milhões, bilhões, para que conquiste um monopólio. A gente sabe que a JBS conseguiu um certo monopólio nos frigoríficos no Brasil. Às vezes um projeto de lei retira uma fiscalização daqui, ou retira uma fiscalização ali, ou coloca uma fiscalização em alguma área de rivais. Ou seja, há projetos de lei, há emendas em leis que eu e você, a gente não sabe que estão sendo votados, mas que são votados. É por isso que essas empresas pagavam tanta propina a deputados e senadores. Eles queriam esses projetos aprovados, ou a não aprovação de alguns projetos. Tem projeto que, esse projeto não é bom pra gente, vai fazer a gente ter prejuízo, ou vai fazer com que a gente acabe a nossa mamata em algum lugar aqui, porque vai colocar fiscalização. Não aprova. Rejeita. E aí quando eles têm dezenas ou centenas, dezenas foi o que o Eduardo Cunha falou no estágio embrionário, quando a delação dele era pequenininha, a gente nunca vai saber quantos eram, mas pelo menos 60 deputados ele tinha ali na palma das mãos dele, e a JBS prometeu em algum momento crédito ilimitado. Gente, essa é a delação do Cunha, essas são as ligações da delação do Cunha, é só você ligar Eduardo Cunha, Marlos Arnes, Sérgio Moro, Rosângela Wolff Moro, que é a esposa de Sérgio Moro, os procuradores não pegarem o celular dele no começo. E lembre-se, se os procuradores pegassem o celular do Cunha, ali teria prova de muita coisa. O Sérgio Moro, quando ele foi confrontado no dia daquela vaza-jato, que mostrou que ele, Sérgio Moro, mandou não pegarem os celulares do Cunha, o Sérgio Moro mentiu. O Sérgio Moro, na resposta, ele falou de sempre, falou, essas mensagens são mensagens de crime cibernético, de um hacker, e o STF já tinha ordenado a Polícia Federal a pegar os celulares do Cunha. Sim, o STF mandou a Polícia Federal pegar os celulares do Cunha um ano antes. Então o Eduardo Cunha, durante todo o processo do golpe que derrubou a Dilma, não se sabe o que tinha no celular dele, porque o Sérgio Moro mandou não pegar. Talvez isso fosse a chave para obrigar o Eduardo Cunha a fazer uma delação, porque se estava tudo no celular dele, não precisa de delação, não precisava ele contratar o advogado que é sócio da esposa do Moro. Mas, no fim, não deu certo a delação, mas
Por outro lado, a esposa do Cunha, com esse advogado, foi inocentada e o Eduardo Cunha tá, ó, caladinho. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha aí, ó, se inscreve no canal. É de graça, não custa nada. E esse vídeo é muito importante compartilhar, que ele mostra como a Lava Jato é corrupta. Eu conversei com muita gente nos últimos dias que dizia: ah, não, a Lava Jato foi muito importante para o Brasil. Não, a Lava Jato simplesmente colocou o judiciário dentro do ciclo da corrupção. Foi para isso que a Vaza Jato serviu. Falou.